Meus queridos, o que é amizade? Falsa amizade? Verdadeira amizade? Amizade singela? Amizade em família? Sobre relacionamentos no tocante à amizade é o que nós abordaremos com plano de fundo, a família de Lázaro e Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos à EBD Online, esta EBD bem pertinho de você. Eu sou o presbítero Gastone, atualmente vice-superintendente das nossas EBDs e diretor pedagógico do nosso centro pedagógico aqui em nossa IEADALP. E, desde já, quero agradecer ao nosso presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, e ao nosso superintendente, pastor Renato Torres Mu, que nos concede essa oportunidade de comentar um pouquinho aqui na nossa lição, e uma lição que vai fechar o trimestre, a 13ª lição, que tem como título A Amizade de Jesus com uma família de Betânia. Pois é, a família de Lázaro, Marta, Maria, entra aqui em destaque, fechando essa lição sobre relacionamentos, sobre amizades. Pois bem, temos aí como textuário João 11:5, e nós vamos trabalhar muito nessa questão do Evangelho de João, no capítulo 11, e diz assim: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Em outro momento vai aparecer essa irmã como Maria. A verdade prática de nossa lição nos diz assim: dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia, reciprocidade nos relacionamentos. E é justamente isso que nós vamos trabalhar, né? Esse relacionamento, dentro desse relacionamento, a amizade. A nossa lição, ela foi dividida em 3 tópicos. Permita poder trabalhar com os irmãos esses tópicos e, é claro, sem tentar fugir dos objetivos, tá bom? Primeiro tópico da lição, a vida social de Jesus. Pois é, Jesus tinha vida social. Há quem diga que não, mas tinha sim. Segundo tópico, frutos da amizade com Jesus. Nós vamos trabalhar um pouquinho lá, João 15, não é? Mas vamos nos deter um pouquinho aqui na família de Lázaro, Marta e Maria, mas é claro, dá para fugir um pouquinho, chegar no capítulo de número 15 e trabalhar esses frutos da amizade com Jesus. Terceiro e último tópico, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Nesses 3 tópicos, nós tentaremos trilhar aqui os objetivos da lição. Vocês sabem que eu sou professor e gosto muito de prezar pelos objetivos da lição. Isso porque a lição ela permite que nós detalhemos outras coisas e, às vezes, nesse detalhar, pode ser que a gente fuja dos objetivos, tá bom? Então, temos aqui como primeiro objetivo da lição, explicar a vida social de Jesus. Segundo, elencar os frutos da amizade com Jesus. Terceiro, ensinar as lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia. Especificamente, cada objetivo está associado a um tópico da lição, respectivamente, tá bom? Então, a gente não vai fugir desses objetivos. A nossa leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo de número 10, versículo 38 a 42, e João, capítulo de número 11, versículos 5 e 11. É claro que não dá para colocar aqui toda a história de Jesus quando se trata da família de Lázaro, Marta e Maria. Nesses poucos textos nós vamos tentar aprender alguma coisa a mais daquilo que a gente já recebe de informação. Contudo, é necessário entendermos que quando não temos muitas informações, abre-se muita margem para o achismo.
E eu já recomendo, querido professor, querida professora, querido dirigente, que não fuja daquilo que as Escrituras lhe possibilita falar. Aquilo que não fala, você não traz o seu achismo. E se trouxer, deixe bem claro que é o seu posicionamento, a sua conclusão, o seu pensar sobre isso, tá? Porque é colocado muitas vezes situações aqui para a gente em que a Bíblia não diz, nem deixa margem, mas algumas pessoas acabam trazendo aí as suas compreensões, tá bom? Principalmente nesse quesito, tá? Eu já trago aí, antes de entrar nas lições propriamente dita, na lição propriamente dita, que algumas pessoas poderão entrar no estado intermediário dos mortos, já trabalhando aí a questão da morte de Lázaro, mas a lição ela não vem para isso, tá bom? Então, eu recomendo a vocês que se detenham aos objetivos da lição, tá bom? Caso surjam perguntas, é a função de nós, professores, fazer mesmo essa ponte entre o conhecimento, entre o saber teológico e os nossos estudantes. Mas se não houver perguntas, tenta não sair dos objetivos da lição, tá bom? Próximo bloco, nós entramos especificamente no primeiro tópico da lição. Voltamos. Primeiro tópico da lição, vida social de Jesus. E aí o que é que o nosso comentarista ele vai trazer de informação sobre essa vida social de Jesus? Todos nós temos uma vida social, não é? Então, Jesus, ele também teve. Houve diversas discussões sobre a divindade e humanidade de Jesus, as características pertinentes a ele, não é? E aí muitas colocações no período patrístico sobre a negação de Jesus ser 100% homem, ser 100% Deus. E aqui a gente tem que esse Jesus encarnado, que veio para nos dar salvação, ele também vivenciou momentos na sociedade. E aqui a gente tem, Jesus foi um ser social. Criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa. Fato, tá? E até aí é tudo ok. A lição ainda aborda, o nosso comentarista aborda, que ele, como outro, chegou a experimentar também trabalho, aprendeu aí a profissão de carpintaria e nesse relacionamento teve amizades. E nessas amizades, é claro, aparece aí a Lázaro, Marta e Maria. Eu estou colocando Lázaro primeiro, não é por uma questão de machismo, mas apenas para fugir do que é comum aparecer Marta, Maria e Lázaro. E justamente a gente já começa aqui percebendo um machismo, porque a Bíblia não diz que Marta era a mais velha, que Maria era a filha do meio e que Lázaro era o mais novo. Mas nós temos justamente muita gente que faz essa colocação, com base na liderança de Marta em se posicionar, e aí não é nem achismo a questão das falas de Marta. De fato, líderes acabam se impondo, tendo opiniões, líderes acabam expressando-se mais. Contudo, o fato dela exercer certa liderança não implica dizer que seria a mais velha. Caso vocês tenham referências para poder abalizar que ela era mais velha, parabéns para vocês, façam isso. Se não tem, não adianta argumentar aquilo que a Bíblia não nos autoriza, tá bom? Mas aí nós temos então que esses irmãos, Marta, Maria e Lázaro, eram amigos de Jesus, faziam parte da vida social de Jesus, que ia para casamento, que ia para a sinagoga, que ia para praia, poder comer pão, comer peixe, que estava entre amigos, entre discípulos, que estavam entre os seus. Então, esse Jesus tinha vida social. Quando nós falamos aqui
o nosso comentarista nos diz que sinais como confirmação do seu ministério, estabelecendo grandes amizades. Dentre elas estava justamente essa de Lázaro, lá de Betânia, tá bom? Uma casa hospedeira. Então, o que a gente tem de informação é que essa família desfrutava de um bom relacionamento e que hospedava pessoas quando iam para Jerusalém, principalmente no período dos sacrifícios, tá? E aqui a gente encontra justamente João, capítulo 12, versículos 1 e 2. Tá? 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Preparavam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Então, o decorrer do texto, a gente vai ver isso mais na frente. Mas aqui já dá para perceber que nesse percurso indo para Jerusalém, a casa de Lázaro era um ponto de refúgio. E eu vou passar, cumprimentar o meu amigo e lá, é claro, manter o relacionamento de amizade. O que eu não posso colocar como certeza, toda vez que ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar essa família que se tornou especial em suas relações interpessoais. Vem uma simples pergunta: quantas vezes Jesus foi a Jerusalém? Quantas vezes entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro? Se a gente não consegue dar esse número exato, eu não posso generalizar dizendo que toda vez que Jesus passava por lá, entrava na residência. Contudo, se os irmãos tiverem essa referência, não se preocupem e façam valer aquilo que de fato é colocado. Contudo, lembrem-se de não fugir dos objetivos da lição. Era uma amizade sincera em que a família hospedava Nosso Senhor de maneira acolhedora. Isso aqui é fato, Jesus se sentia bem, não é, de estar lá na casa de Lázaro. Jesus foi recebido por essa família. Se entre os próprios irmãos havia os que compreendiam sua missão, os que não compreendiam sua missão, os irmãos de Jesus, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. E este episódio aqui narrado, Lucas 10, 38 e 39, que os irmãos já leram e está na nossa leitura bíblica em classe, é um episódio em que Jesus ele se mostra o amigo de fato. E acontecendo que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Não é? E aí, não só na forma de discípulos, mas também de amigos. Então, Jesus aqui, ele demonstra que tinha amigos como nós temos amigos. Eu gostaria apenas de ressaltar, meus queridos irmãos, professores, dirigentes, secretários ou lideranças que envolvem o ensino cristão, o ensino da palavra de Deus, principalmente no quesito escola bíblica dominical. Quando nós falamos de amizades, é necessário entendermos que para que nós tenhamos amigos, nós não precisamos estar na casa dessa pessoa todo o tempo. Nós não precisamos estar ligando para essa pessoa todo o tempo. Nós não precisamos estar, de certa forma, presencialmente todo o tempo. Tá? Então, ser amigo não é estar colado em todas as oportunidades. Mas ser amigo, dentre tantos conceitos que nós temos, é estar presente, ainda que na ausência, para aquele que precisa de nós. Tá? Então, nós temos aí Jesus, né, quando precisou, teve
Lázaro, Marta, Maria, em presença. Mas aqui nem é citado, né, esse nível de amizade. Mas aí nós inferimos que era uma ótima amizade, uma amizade sincera, de um relacionamento sadio. E eu já advirto aqui, e se você não tem esse tipo de amizade que não é sadia, parabéns, porque existem muitos irmãos que acabam tendo uma amizade finíssima, e essa amizade finíssima pode se partir. Digo isso porque já tive a oportunidade de aconselhar 2 casais que tinham uma amizade finíssima, não quiseram ouvir e houve rompimento por traição entre os casais. Então, sugiro que entendamos o que é de fato ser amigo, tá? E não romper limites da amizade, do cristianismo, do serviço cristão, tá bom? No próximo bloco, nós trataremos do segundo tópico de nossa lição. Meus irmãos, neste segundo tópico, nós vamos trabalhar frutos da amizade com Jesus. No primeiro, fechamos então que a família em Betânia tinha recebido Jesus, né? Foi a sinopse do tópico anterior. Já nesta, nós vamos perceber a questão dos frutos, aquilo que traz uma amizade com Jesus, ser amigo de Jesus. Quais os benefícios que nós temos em ser amigos de Jesus, tá? E é bastante pertinente para este momento. Aqui é colocado como a presença real do Filho de Deus. Olha, é preciso que nesse relacionamento nós possamos receber de Deus esses frutos. E esses frutos, tá, são visíveis para os outros. Cada um de nós que mantém um relacionamento com Jesus, uma amizade com Jesus, deixa transparente como esse relacionamento muda a nossa vida. Não tem como ser amigo de Jesus e não ter transformação de vida. E aí, convidamos a todos, e aí vocês vão convidar os vossos alunos, os vossos professores, a serem amigos de Jesus, porque este relacionamento é o único relacionamento que não vai trazer problemas, é o único que não vai trazer frustrações, é o único que não vai trazer decepções, é o relacionamento com Jesus. Em todos os outros relacionamentos nós podemos ter, não estou dizendo até que vai ter, não é? Mas em todos os outros relacionamentos de amizade, a amizade com o cônjuge, amizade com os filhos, amizade com os obreiros, amizade com o seu pastor, amizade com os seus liderados, amizade com os seus líderes. Em todo relacionamento, poderemos ter algumas dificuldades, algumas frustrações, algumas decepções. Por quê? Porque é natural nós investirmos em alguém, é natural nós criarmos expectativas sobre alguém, é natural isso. Só que em Jesus, o que nós temos de projeções, nós não teremos nem frustrações, nem decepções, tá bom? E aqui o nosso comentarista já fala da presença real do Filho de Deus, né? A presença de Deus, e isto significa, o nosso comentarista nos coloca aqui, isso significa submeter-se aos seus ensinos e mandamentos, tá? Então, quando nós fazemos isso, desfrutamos do relacionamento com Cristo. Um certo pastor, ele em sua fala, e eu já digo aqui que concordo com ele, ele disse que um relacionamento não se dá de uma hora para outra. Então, nós temos um tempo para poder nos relacionarmos bem. E aí, criar o vínculo de amizade. E deste vínculo de amizade, é claro, podermos dizer que conhecemos alguém, tá? Há algum tempo atrás, eu fiz uma dinâmica com adolescentes sobre o conhecer, né? O conhecer as pessoas. Eu cheguei numa congregação que não era conhecido e perguntei se alguém me conhecia. E chamei um jovem para frente
e dele começamos a conversar. E se ele me conhecia, ele disse que não. E se podia falar alguma coisa de bem de mim, ele disse que não podia. Então fale de mal, também não podia, não tinha nada, não me conhecia. E aí eu comecei a perguntar, e o seu pastor, você conhece? Então diz o nome dele, diz onde ele mora, e sai trazendo algumas coisas. E em algumas perguntas ele também não conseguia responder. Por quê? O relacionamento de ovelha e pastor, embora caminhasse para uma amizade, mas ainda faltava muita coisa. Então eu perguntei sobre a namorada, e aí veio um monte de informação que nem os mais próximos sabiam. Isso por quê? Quanto mais proximidade, mais conversa, mais percepção, mais conhecimento nós temos das pessoas. E isso se dá em um processo de relacionamento, tá? Que pode ser amoroso, que pode ser de amizade, mas relacionamento profissional, mas que está associado a isso, tá? E aí esse pastor disse o seguinte, que para nós termos esse relacionamento, termos essa amizade, termos esse conhecimento, é necessário pelo menos 1 quilograma de sal que a gente possa comer com essa pessoa. Pode ser que você me pergunte agora, que história é essa, irmão Gastone? Comer 1 quilograma de sal vai me matar, eu tenho pressão alta, vou morrer, então tenho retenção de líquido, vou inchar todo. Calma aí, tá? Essa ideia de comer 1 quilograma de sal com outra pessoa não quer dizer de uma hora para outra, mas que nas refeições que nós fazemos, eventualmente, quando a gente sai do culto, quando a gente se reúne para uma festinha, para um churrasquinho, outra coisa qualquer, não é? A gente se alimenta, não é? E aí normalmente tem um salzinho para dar gosto às alimentações, não tem? Então, cada vez que a gente se alimenta, vai um pouquinho de sal, né? E quando a gente está em conjunto e com essa pessoa que começamos o nosso relacionamento, isso vai se acumulando. É uma pitadinha hoje, é uma pitadinha amanhã, depois da manhã não teve sal, mas na próxima semana tem outra, e assim, dia após dia nós vamos conhecendo, não é? Conhecendo no culto, conhecendo nas festas, conhecendo no dia a dia, às vezes numa visita que precisou fazer, às vezes no trabalho, às vezes na escola, e assim nós vamos nos conhecendo. Esse conhecimento de relacionamento com as pessoas, depois de 1 quilograma de sal, diz lá esse pastor, já dá para a gente poder dizer quem é essa pessoa. E é justamente isso, não é? Nessa amizade, com o passar do tempo, nós conseguimos dizer se essa amizade é boa, se ela é sadia, se ela traz frutos. E, no tocante ao tópico 2, a amizade com Jesus, ela será sempre sadia, ela será sempre agradável e ela terá sempre frutos para a nossa vida. A primeira é a presença dele na nossa vida. Lembra-se de que Davi, no Salmo 51, ele, percebendo a bobagem que fez, de desagradar a Deus, de pecar, ele fez questão de dizer, pedir a Deus para não retirar o Espírito dele, o Espírito Santo de Deus dele, não é? Tornar dar a alegria de salvação. Mas ele estava com o Espírito de Deus ainda com ele. Então, se tirasse, não é? Era perder por completo a presença do Pai. E esse relacionamento com Jesus nos garante a presença do Filho de Deus conosco, que deixou, é claro, o seu Santo Espírito quando subiu aos céus. Então, aqui nós temos, primeiro, não é, desses frutos, a presença de Deus em nossas vidas, tá bom? O desenvolvimento espiritual. Qualquer um que tem uma amizade com Jesus, ele se desenvolve espiritualmente. Ele cresce, né, na graça, ele cresce no conhecimento. Assim como Jesus, que crescia em estatura, crescia em graça, crescia em conhecimento. Nós, quando temos essa amizade com Jesus, desfrutamos do desenvolvimento espiritual. Mas quando tem amizade, quando não tem, é apenas do ouvir falar. Lembra-se que o nosso patriarca Jó, ele passou por maus bocados, não foi? E aí, foi necessário 42 capítulos e mais 5 versículos para que ele pudesse dizer: antes eu só te conhecia por ouvir falar, mas hoje
eu te conheço de perto. Então, esse relacionamento com Jesus, essa amizade com Jesus, nos faz conhecê-lo de perto, saber quem ele é. E quando nós conhecemos de perto, quem está ao nosso redor é influenciado por esse relacionamento. Por quê? Porque nós temos desenvolvimento espiritual. Desse desenvolvimento, o nosso comentarista coloca que isso converge para adoração, que converge para contrição, que converge para quebrantamento espiritual. E aí eu volto a citar o rei Davi em seu quebrantamento. Não é? Por 3 vezes, os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. E nesses episódios distintos, os irmãos aqui podem trabalhar à vontade. Contudo, eu peço aos irmãos que nas suas falas não alimentem especulações sem fundamentação bíblica, tá? Então, se não tem fundamentação, não adianta as especulações, vai só gerar problema para você mesmo em sua aula, porque você não vai ter resposta e vai ficar domingo eu trago, domingo eu trago, domingo eu trago e não vai trazer, tá? Porque temos poucas informações sobre esta família e dessas informações, dos muitos comentários que nós temos na internet, nós temos aí muitas coisas que não consegue ou que nós não conseguimos provar, tá bom? Então, que os irmãos consigam aí trabalhar essa lição sem muitos pormenores, tá bom? Como também, se quiser trazer a questão do nome de Lázaro, do que significa Lázaro, do que significa Maria, do que significa Marta, né? Que aí do hebraico, aramaico, para o grego, e aí trazer para a gente. Então pode fazer sim, não há problema nenhum. Contudo, é necessário entender que a gente precisa atender os objetivos da lição, tá bom? Vamos lá. E aqui a gente tem também serviço concreto. Nesses frutos da amizade, nós temos, então, o nosso serviço não é abstrato, ele é concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, isso porque quando Marta se preocupa em realizar os preparativos para receber Jesus e sua comitiva, Maria estava aos pés de Jesus junto com Lázaro, que, por ser o homem da casa, estaria ali para as honrarias da recepção do convidado. Contudo, Maria se deleita também em ouvir Jesus. Tá? Marta, por sua vez, preocupada com os afazeres. E aqui a gente percebe as preocupações de Marta, preocupação de Maria, mas é necessário entendermos que quando Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte, ele não disse que Marta escolheu a pior parte. Advérbio de qualidade. Ela escolheu a melhor parte, mas o que Marta fez não foi ruim. Por quê? O povo tinha que comer, o povo tinha que pegar a casa limpa, o povo tinha que pegar a casa organizada. E é natural, principalmente das mulheres, e é natural daqueles que querem receber bem as pessoas, deixarem as coisas organizadas, tá? E nesse caso aqui, isso apenas vai tratar uma situação bem clara para cada um de nós, que nós adoramos a Deus, muitas vezes de maneiras diferentes, mas é como o coração está diante de Deus. Tá? Algumas pessoas são mais operacionais, outras são mais sentimentais, são mais espirituais, como o texto aqui nos dá essa ideia, né? Com Marta aprendemos a importância do serviço em família. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, de oferecer-lhe uma hospitalidade especial. Então, isso já mostra que é a forma de adorar. Então, imagine se todos os diáconos, na hora de fazer a sua adoração, deixasse de fazer o seu trabalho de diácono para estar junto com os irmãos no adorar que os outros realizam. O serviço dele lá, para que os demais irmãos estejam cultuando, ele está também adorando. Adorando, às vezes,
né, não deixando alguém perturbar o culto. Ele está adorando também a Deus. É a forma como ele presta o culto dele. Tá? Então, muitas vezes, alguém não entende isso, tá? De que existem maneiras diferentes, distintas, de se adorar a Deus. O exemplo de Marta e Maria vai nos levar para essas compreensões. Temos aqui também que é bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional, e não esquecer de Lucas 10:40, quando foi dito, né? Mas que é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus, e aí já trazendo João 12:2. Em Jesus, cada membro da família, isso aqui é importante demais. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem, contudo, esquecer-se do necessário, a prioridade espiritual. Fundamental. Cada um na família tem as suas tarefas, mas não pode deixar que essas tarefas sufoquem o principal, que neste caso, a prioridade espiritual. Cada um de nós adorarmos a Deus no individual e no coletivo, tá bom? A família aí de Marta, Maria e Lázaro nos dão essa informação. E, é claro, você poderia tratar de outras amizades na Bíblia, né? Trazer também isso para os seus alunos. Mas aqui já coloca um bom plano de fundo para nos colocarmos como amigos de Jesus. Próximo bloco, nós comentaremos o terceiro tópico de nossa lição. Queridos irmãos, voltamos para comentar o terceiro e último tópico da lição. E neste bloco, nós temos aí lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Essa amizade, ela nos traz algumas informações importantíssimas. Tá? Nós temos então em João, capítulo de número 11, versículo de número 35. Que informação! O que é que diz, irmão Gastone? Jesus chorou. O menor versículo que nós temos. Jesus chorou. Esse é o menor versículo. E aí sou eu quem estou dizendo, não é a Bíblia, e não sei se algum outro comentarista, pastor já comentou. O menor versículo e o mais impactante. Olha, Jesus chorou, João 11, versículo 35. Menor versículo, 2 palavrinhas. Se quiser trazer do grego, se não quiser, não há problema nenhum. Mas por que o mais impactante? Porque como Deus, não tem necessidade de Jesus derramar lágrima por seu ninguém. Mas como homem, sentir na pele sentimentos que os seus liderados têm, sentimentos que os seus discípulos têm, sentimentos que os seus filhos têm, sentimentos que as criaturas dele têm. Esse versículo, embora seja o menor, ao meu ver, é o mais impactante. Jesus mostrando que a relação entre ele e, como disse aos seus discípulos, nosso amigo Lázaro, essa relação de amizade era verdadeira. E ele chora, e ele derrama lágrimas. E isto por quê? Ter essa amizade com Jesus não só nos traz lá os frutos, mas também nos ensinam, como está no tópico 3, uma história de amor.
a compreensão com o outro. E, por fim, o ponderar quanto aos cuidados da vida. Então, o Senhor Jesus aqui nos traz uma lição enorme. E aí a gente gostaria, meus queridos irmãos, de trazer para vocês uma história de amor, a história de Jesus com essa família, que eram fiéis discípulos. O nosso comentarista pontua muito bem, os fiéis discípulos, né? E que, neste caso, reverenciavam, né, de maneira honrosa e hospitaleira. Temos, então, esse aparecimento em João 11 e em João 12. Não dá para mensurar o tempo. Na Bíblia de estudo, na cronologia, nós temos, então, que vai aparecer na cronologia alguns textos junto lá no capítulo 11, junto com Mateus e Lucas. E é claro que já no capítulo 12 vai tratando da entrada triunfal de Jesus. Tá? Então, há um tempo entre esses versículos, nós não conseguimos aí mensurar quanto tempo há de intervalo entre o capítulo 11 e o capítulo 12, mas conseguimos entender da necessidade dessa amizade trazer para nós reflexos. Dentre esses reflexos, compreender mais com o coração, o episódio de Maria, e com as mãos. Então, a gente precisa ter essas compreensões no quesito aprendizagem com o relacionamento de Jesus. Por fim, nesse compreender o outro, aqui a gente não só trata da relação Marta e Maria, né, nos perfis distintos, e tem algumas pessoas que vão tratar, que vão colocar perfil de Marta, perfil de Maria, mas é necessário que os irmãos tenham atenção para não tecer perfis de alguém que a gente não conhece bem. Por fim, ponderar quanto aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o seu melhor. Tá? E aí a gente já traz isso também para a nossa vida. É necessário termos cuidado. Por quê? Muitas vezes essa nossa amizade com Jesus, ela é abafada pelo serviço na obra de Jesus. Como é isso, irmão Gastone? Priorizamos tanto a obra do mestre e esquecemos do mestre da obra. Nós priorizamos tanto a obra de Deus e esquecemos de Deus da obra. É necessário que tenhamos um relacionamento perfeito. Um relacionamento, uma amizade que busque adorar a Deus em todas as dimensões de nossa vida. Fechamos então, não dá para a gente comentar mais, mas fechamos então a lição trazendo a conclusão da mesma para os irmãos, que a nossa amizade com Jesus implica em ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Relacionamento com Jesus implica nisso. João 15. Jesus fez questão de dizer aos seus discípulos: eu não vos chamo mais de servos, vos chamo de amigo. Permitam-me colocar para vocês. Jesus não disse aos seus discípulos que eles não eram mais servos. Ele apenas disse: eu não chamo de servos, chamo de amigos, mas continuamos a ser servos. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a te dar, a te proporcionar mais uma ótima aula na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar.
Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.